Olá, nesse vídeo eu vou dar 5 dicas para você se preparar para uma das partes mais importantes nos principais vestibulares do país, como o Enem e a FUVEST. Eu estou falando da redação. A primeira dica é a leitura. Pode parecer simples, mas a leitura que é a base de todo e qualquer bom escritor. Se você quer fazer uma boa redação, você tem que ter o hábito da leitura. E se você não gosta de ler ou lê pouco, tem que reverter esse quadro desde já. É através da leitura que você vai adquirir todo o repertório cultural e intelectual necessário para escrever uma boa redação sobre os mais diversos temas. É através da leitura que você vai ter todo um repertório também necessário para começar a perceber ou a desenvolver maneiras de escrita, linguagens diferenciadas. É lógico que você vai sempre se interessar ou vai ler assuntos e questões que é do seu interesse ou que você tem uma certa afinidade pessoal. Mas é muito importante também que você tenha um contato com a literatura clássica de autores renomados. Por que um clássico é tão importante? Um clássico é importante porque ele vai tratar de temas que são universais. Ou seja, um clássico ele tem toda uma complexidade que vai fornecer a você o repertório necessário para escrever uma boa redação. Eu vou citar uma obra que é a minha predileta, uma das minhas prediletas. Eu estou falando do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O livro Vidas Secas é uma obra referencial. O Graciliano Ramos, nesse livro, ele vai tratar de temas muito importantes, né? Ele vai tratar de questões psicológicas, vai tratar da questão das desigualdades sociais, da relação do homem com o meio ambiente, questões geográficas, a questão política no Brasil, num determinado contexto histórico, as relações de poder. Ou seja, ao ler um livro como Vidas Secas, você vai ser levado a discutir, a refletir sobre uma série de temas. Eu costumo dizer que uma boa leitura é aquela leitura que te traz questionamentos, desde o primeiro parágrafo até o último, é aquela leitura que você fecha o livro e aí fica pensando nela, sem chegar muitas vezes a uma conclusão. Ou seja, ela vai te proporcionar toda uma linha de pensamento que na redação é fundamental. A segunda dica é a escrita. Você nunca vai escrever uma boa redação se você não treinar isso. Um grande erro que muitos alunos cometem é que deixam para treinar a redação coisas de meses ou até mesmo semanas antes da prova. Não cometa esse erro. Se você quer escrever bem, tem que começar desde já. Quanto mais você treinar, mais preparado você estará ali para fazer uma boa redação e até mesmo para desenvolver uma certa habilidade na hora da escrita. Alguns especialistas indicam que até a data da prova você tem que pelo menos produzir ali 2 redações por semana. Bom, se você não quiser ir tão longe, é necessário que pelo menos seja uma redação por semana. É muito importante que você pegue temas de redações anteriores e comece a treinar. E não guarde isso com você. É importante também que você tenha a capacidade de entregar isso a outras pessoas que possam ler essas redações e emitir ali as suas opiniões, mostrar para você no que você pode melhorar, no que você errou, e aí você começar todo esse trabalho reflexivo. A escrita é treinamento. Então você tem uma maneira formal, ou seja, de produzir redações semanalmente, e tem uma outra maneira informal que também é importante, é você se forçar a escrever a todo momento. Principalmente nessa era tecnológica, onde a gente não desenvolve tanta habilidade assim na escrita, até pelo uso constante de computadores, smartphones e tudo mais, é necessário que você se force a escrever a todo momento. Mande recados, bilhetes, utilize as redes sociais para treinar essa escrita, buscando sempre obedecer às regras gramaticais e de ortografia que são necessárias ali e exigidas nessas provas. A terceira dica é você manter-se atualizado. Nessas provas são exigidos geralmente temas que são contemporâneos, então é muito importante que você tenha consciência do que está acontecendo ao seu redor. Questões políticas, econômicas, sociais, de comportamento. Então é fundamental que você mantenha-se atualizado. Quando você lê uma notícia de um jornal, quem escreveu aquela notícia geralmente foi um escritor, um colunista. Porém, esse sujeito que está escrevendo para você, ele escreve a partir de um ponto de vista, a partir de uma vivência.
Se ele estiver vinculado a alguma grande empresa de notícias, ou a grande imprensa, ou, por exemplo, uma imprensa alternativa, ele vai escrever a partir dos valores que essa imprensa, do que essa agência de notícias prega como sendo importantes para eles. Então, por exemplo, ao ler uma notícia, é necessário você perceber que o sujeito que escreve ele não é neutro, ele escreve a partir de um ponto de vista. Você pode perceber isso se você pegar, por exemplo, uma notícia, um assunto político. Pega um jornal A e um jornal B, por exemplo, um jornal que é declaradamente de oposição ao governo, outro que é favorável ao governo, vocês vão perceber que a mesma notícia ela vai ter, ela vai ser passada de uma forma diferente. Um exemplo básico disso tudo é a metáfora do copo pela metade. Se você mostrar isso para um sujeito que é pessimista, ele vai dizer que o copo está meio vazio. Se você mostrar para um sujeito que é otimista, ele vai falar que o copo está meio cheio. Ou seja, a mesma imagem, a mesma situação vai ser retratada de maneiras diferentes a partir do ponto de vista de cada sujeito. Por isso é muito importante que você não desenvolva o hábito ou o vício de coletar informações ou de se manter atualizado apenas por um veículo de informação. É necessário que você leia um mesmo fato, uma mesma notícia a partir de vários pontos de vista. De repente pegar uma notícia que é transmitida por um colunista de uma mídia alternativa, o outro que já serve a uma grande mídia e tudo mais, ver o que cada um tem a dizer sobre esse assunto, e aí, a partir do momento que você fizer essa leitura, é importante também que você cerque ali os argumentos que cada um vai apresentar, e aí, num terceiro momento, você começar a refletir sobre esses argumentos, até chegar ao ponto que você vai ter a sua própria opinião, a sua própria argumentação sobre esse fato. Isso é muito importante para você que quer se manter atualizado, ter essa capacidade de se livrar desse olhar ingênuo ao ler um fato, uma notícia. A quarta dica é especificamente para quem vai fazer a prova do Enem e é para a redação do Enem. É entender e saber o que são os direitos humanos. Muitos alunos se perdem sobre esse assunto porque não têm contato com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, principalmente, não lêem um pouco sobre a história da importância dos direitos humanos. No Brasil, onde essa coisa dos direitos humanos ela é muito distorcida, então você tem que aliar essa capacidade de fazer uma leitura sobre os direitos humanos a partir do ponto de vista histórico e social. Isso é muito importante para quem vai fazer uma prova como o Enem na parte da redação. Uma vez que a prova ela vai pedir que você desenvolva um argumento respeitando os direitos humanos. E por fim, a última dica é que você coloque em prática, agora, nesse exato momento, essas dicas. Boas leituras, o treinamento constante da escrita, manter-se atualizado e sempre numa leitura crítica e não ingênua dos fatos, conhecer um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso aí, espero que você tenha aproveitado as dicas. Nos comentários desse vídeo, vou colocar aí links aí de textos e outras dicas que você pode seguir. É isso aí e até a próxima.